Olá, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fazendo Teologia. E neste vídeo eu quero falar sobre o livre-arbítrio e responder a seguinte pergunta: se nós temos ou não livre-arbítrio? Lembrando que eu não estou fazendo essa abordagem sob uma perspectiva calvinista, e sim arminiana. Então eu vou aproveitar e desmistificar o que a maioria diz sobre a nossa teologia quando nós abordamos o tema livre-arbítrio. Em primeiro lugar, nós devemos entender que a Bíblia é muito clara quando ela diz sobre o estado, a condição do homem antes da atuação de Cristo, do Espírito Santo em sua vida. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Paulo, ele deixa muito claro qual é a condição do ser humano antes de ser vivificado por Cristo, antes do seu novo nascimento. É uma condição de morto em ofensas e pecados, ou delitos e pecados. E morto aqui, dentro do arminianismo, nós entendemos como uma morte espiritual, separado de Deus, porque Deus é santo e nós pecadores, então nós estamos separados de Deus. E se estamos separados de Deus, espiritualmente falando, estamos mortos, tá bom? Olha o que Isaías diz em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, os nossos pecados é o que nos afasta do nosso Deus, porque Ele é santo, tá? A santidade, ela vem de Deus. Não existe santidade fora ou à parte de Deus. Só existe santidade em Deus. Só Ele pode comunicar santidade. Se Ele não comunicar a santidade, não compartilhá-la com ninguém, ninguém, em hipótese alguma, pode ser santo. Então, sendo Deus 100% santo, completamente, eternamente, infinitamente santo, Ele não tolera o pecado. Então, o ser humano pecador está afastado de Deus, morto em delitos e pecados. E Paulo deixa muito claro em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Se todos pecaram, então todos estão separados de Deus. Sendo assim, o que nós dizemos na teologia arminiana é que o homem, antes de ser vivificado por Cristo, ele possui um arbítrio escravizado pelo pecado. Aquilo que nós chamamos de depravação total. E total no sentido de que todas as áreas do ser humano foram atingidas pelo pecado. Sendo assim, todas as atitudes do homem, elas vão ser tendenciosas, vão ser prostradas para o pecado, vão ser pecaminosas. Sendo assim, nós não temos um livre-arbítrio como Adão e Eva possuíam antes da queda. Nós temos o arbítrio escravizado pelo pecado. Olha o que diz o texto de Romanos, no capítulo 3, no versículo 9 ao versículo 24. Olha só. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só, nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha como é que Paulo deixa claro como é o homem em seu estado natural antes de ser vivificado por Cristo. Ora, versículo 19, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo assim, por conta do pecado de todos nós nos apressamos sempre para cometer o erro, cometer o pecado. Nossas atitudes não são justas. Esse ponto é um ponto que precisa ficar muito claro. Agora, dentro do arminianismo, nós chamamos uma atitude de Deus de graça preveniente, aonde Deus, por sua graça, ele liberta esse arbítrio do homem. E quando eu digo que liberta, eu não digo que ele deixa no mesmo estado que era o de Adão e Eva antes da queda, tá bom? Até porque não existe uma neutralidade, um estágio intermediário entre a depravação total e a regeneração. Mas eu digo que ele liberta no sentido de que ele capacita o homem para crer. Então, no arminianismo, quando nós falamos de livre-arbítrio, nós falamos de livre-arbítrio libertário, aonde o homem ele é capacitado por Deus, por conta da sua graça preveniente, para ou rejeitar, que é já uma coisa nossa, do ser humano, ou não rejeitar a Deus. Nós nem falamos, na nossa teologia, de o homem escolher ou aceitar a Deus, mas de rejeitar ou não rejeitar a Deus. Então a pergunta é, nós temos o livre-arbítrio? No sentido que Adão e Eva possuíam antes da queda, nós não possuímos. O arminianismo não diz isso e nem o calvinismo. Isso é muito claro. Agora, no sentido de que Deus, por conta da sua graça, através da pessoa ouvir uma pregação, ouvir a palavra, ele liberta o arbítrio do homem, capacitando o homem para crer e se arrepender, aonde o homem ele pode, sim, ou rejeitar, que já é uma atitude natural do homem, ou não rejeitar a graça de Deus. É dessa forma que nós entendemos o livre-arbítrio. Eu espero que isso tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.